Olá, começa agora a nossa edição especial deste domingo. Gestantes brasileiras terão direito à vacina contra a coqueluche gratuitamente pelo governo federal. Vamos mostrar uma farmácia popular inaugurada esta semana em Maracanaú, entregue pela Ceasa. A Festa da Árvore, um evento da Prefeitura de Fortaleza, quer conscientizar a população durante a semana para a preservação das áreas verdes da cidade. Falando em área verde, você vai entender por que o Parque Ecológico do Cocó é considerado inexistente pela Justiça cearense. Qual será o futuro político da Venezuela após a morte de Hugo Chávez? Vamos ouvir especialistas. E ainda daqui a alguns dias você fará a sua ceia de Páscoa e verá aqui as dicas de como escolher um bom pescado. Bom dia para você, eu sou o Richel Martins. A partir deste ano, gestantes de todo o Brasil receberão gratuitamente vacina contra a coqueluche. O governo federal quer prevenir a doença que atingiu o dobro de mulheres no ano passado. Gislaine é mãe de segunda viagem. Tem um menino de 8 anos e agora espera Antoni Khaled. Grávida de 9 meses, a costureira sabe a importância das vacinas durante a gestação. A gente tem que pensar não só na gente, como no filho também, né? E também tomar cuidado, né, com as vacinas, de tomar as vacinas necessárias. De janeiro a dezembro de 2012, mais de 4.000 pacientes tiveram a infecção confirmada, praticamente o dobro do ano anterior. O número de mortes por coqueluche acompanhou esse crescimento. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É uma bactéria que coloniza a garganta, a orofaringe da mãe, da pessoa. E o sintoma principal é o quê? A tosse comprida, uma tosse intensa, com falta de ar, né, que pode perdurar algumas semanas associado a febre e mal-estar. Na maioria das vezes passa desapercebido como se fosse uma gripe, uma sinusite ou algo parecido. A coqueluche não é transmitida pelo leite materno, mas sim pelo contato com a secreção, a exemplo da gripe. Bebês com menos de 6 meses de idade fazem parte do grupo mais atingido, já que ainda não têm as 3 doses da vacina. E como o grande contato das crianças nessa faixa etária é com as mães, é de suma importância que todas sejam vacinadas. A vacinação é importante justamente para tentar diminuir a transmissão naquele período onde a vacina não pega as crianças, que é de 0 a 6 meses. Em Fortaleza, a previsão é que a vacina seja distribuída a partir do segundo semestre. O Brasil tem uma das maiores taxas mundiais de morte por infecção generalizada. Cerca de 55% dos pacientes que passam por isso acabam morrendo. E para resolver este problema, já existe uma receita. No Brasil, mais da metade das pessoas que estão na UTI com infecção generalizada morrem. Essa é uma doença grave e o tratamento não é fácil. Nós recebemos muitos pacientes que têm uma infecção localizada e por não ser tratados no tempo correto, adequadamente, aquela bactéria que estava localizada às vezes na pele, ela termina se multiplicando tanto e tomando a circulação sanguínea. Independente do paciente já ter chegado com a doença ou tê-la adquirida no hospital, ela é um desafio para os médicos intensivistas. A sepse é uma infecção que acabou se generalizando pelo corpo todo, portanto tem que ser tratada especificamente com antibiótico terapia apropriada e algumas vezes intervenções cirúrgicas visando erradicar o foco dessa infecção. Para evitar a infecção no hospital, é primordial que os enfermeiros, médicos e familiares fiquem atentos com a questão da higiene na UTI. É um paciente muito manipulado, muito invadido, cujas barreiras de proteção acabam sendo invadidas, como eu falei, através de catéteres, sondas, procedimentos invasivos, outros. Então o paciente se torna muito vulnerável à questão da infecção. E por incrível que pareça, a principal medida para evitar a infecção hospitalar é a mais simples também, e está em nossas mãos. É a lavagem das mãos. No Brasil, 55% dos pacientes internados na UTI por infecção generalizada morrem. Esse número é realmente alarmante, principalmente se comparado à média mundial, que chega a 37%. Se forem populações comparáveis, com doenças comparáveis,
Aquela unidade que morre mais é porque apresenta uma atenção com alguma deficiência. Esta semana a Ceasa inaugurou mais um equipamento público em Maracanaú. Em parceria com a Secretaria de Saúde do município, foi entregue à população uma farmácia bem ao lado do posto de saúde. No evento inaugural, a campanha contra a dengue foi reforçada. Veja aí. Ao chegar na central de abastecimento de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, a população foi recebida ao som da banda local. Amanhã era de festa. A nova farmácia, integrada ao posto de saúde Menino Jesus de Praga, chega em boa hora. Muito bom. E sempre a gente está nas Ceasas, precisar de algum remédio e tem onde pegar, né? Nós estamos inaugurando essa farmácia em parceria com a Prefeitura de Maracanaú e o Ministério da Saúde, disponibilizando para essa população pobre, essa população carente, que aqui adentram todos os dias 10 mil pessoas nos dias normais e na segunda, terças e quinta, 15 mil pessoas, estamos disponibilizando uma farmácia com vários tipos de medicamento gratuitamente. Além do equipamento, as pessoas receberam orientações sobre como evitar os focos do mosquito Aedes aegypti, através de panfletos e maquetes. É muito útil, é útil para evitar a dengue e prosseguir a nossa saúde em frente. Isso aí é a coisa melhor do mundo. A população muitas vezes desinformada acha que a dengue em si não é um problema, mas a dengue é um problema de saúde pública no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Maracanaú hoje nós estamos numa situação de mais ou menos 8 casos positivos. A farmácia funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, sempre com um farmacêutico presente. Que porventura, um dos nossos operários com algum problema de infecção, mal súbito, uma hipertensão, uma diabetes, de repente, nós temos uma equipe médica, enfermeiras, dentista também, no caso de carecer desse cuidado. A seguir, qual o futuro da Venezuela depois da morte de Hugo Chávez? E vamos ver por que a Justiça cearense desconsidera a existência do Parque Ecológico do Cocó. É já já. Voltamos com a União Brasil Especial deste domingo. A Prefeitura de Fortaleza está realizando a Festa Anual da Árvore 2013, uma semana inteira de eventos em prol da preservação das áreas verdes da cidade. No primeiro dia, o prefeito Roberto Cláudio assinou o edital para adoção de parques e praças pela iniciativa privada. O lançamento da Festa Anual das Árvores foi realizado no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza. Será uma semana inteira com programação especial no intuito de proteger as áreas verdes da cidade. Na ocasião, o prefeito Roberto Cláudio e a secretária do Meio Ambiente, Águida Muniz, plantaram uma muda de pau-brasil nos jardins do Palácio. Mas o objetivo principal nesta quinta-feira, dia 21 de março, era a assinatura do edital para a adoção de áreas verdes da cidade, como praças, parques e também canteiros centrais, como já vem sendo feito em alguns espaços, como a Praça do Ferreira, a Praça Portugal e a rotatória da Avenida Guanambi. Para o prefeito Roberto Cláudio, a parceria com a iniciativa privada é indispensável. Nós estamos abrindo um edital para que a sociedade civil organizada da cidade, terceiro setor, entidades do setor produtivo, possam, junto com a Prefeitura, fazer o acompanhamento e a manutenção das áreas verdes e dos espaços públicos de uma praça. A programação especial vai até o dia 27 deste mês, tudo por uma cidade mais arborizada. Pessoas físicas, organizações sociais e setor privado possam adotar parques, praças e canteiros centrais da cidade de Fortaleza. E essa iniciativa faz com que tanto o poder público, quanto o setor privado e quanto o cidadão fortalezense comece a preservar e a prezar mais pelo meio ambiente, pelo sistema natural de parques, praças e áreas verdes da cidade de Fortaleza. Fortaleza, na sua história, passou por 2 inventários ambientais. Em 1968, a cidade tinha 66% de áreas verdes. Em 2003, esta vegetação passou a ocupar apenas 7% do território da capital. O último dado que nós temos é que Fortaleza não tem 4 metros de área verde pública por habitante. O mínimo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde
são 12 metros quadrados. Portanto, nós temos que urgentemente, a partir dessas ações que a Prefeitura está fazendo agora, sensibilizando a opinião, a própria Prefeitura, implantar, por exemplo, um grande programa de arborização para a cidade de Fortaleza, porque o último programa de arborização foi coisa de 20 anos atrás. Pode soar estranho para nós, mas para a Justiça cearense, o Parque Ecológico do Rio Cocó não existe. Tudo porque até hoje a área não foi regulamentada como parque. E é claro, quem sai perdendo é Fortaleza. O patrimônio protegido desde 1977 é uma das poucas áreas verdes restantes na capital cearense. Área de manguezal, terreno de marinha e zona costeira. Mas por estar localizado numa região de grande desenvolvimento urbano, acaba com dificuldades para concretizar a legalização. Foi baixado um decreto para criar um grupo de estudo, para definir, para fazer um levantamento, que tipo de unidade seria criada e a sua dimensão. Fazer um levantamento topográfico, mas esse decreto caducou, então legalmente não existe Parque do Cocó. A região do Parque do Cocó é bastante visada por construtoras. Outro grande problema na preservação é o crescimento desordenado de Fortaleza, que acaba por invasões no espaço. Por isso a importância da regulamentação, com base na nova poligonal, criada pelo Compan e arquivada pelo governo desde 2008. O governador do estado do Ceará tem 2 anos ainda de mandato e poderia presentear a cidade com essa demarcação do Parque Ecológico do Cocó. Ferindo a Constituição Federal, a gestão anterior havia selado um acordo com empresas, permitindo construções na área protegida. Nem mesmo por lei municipal isto seria possível. Ali é uma unidade de conservação, é uma APP, mas só que ela não sendo definida com a característica própria, com áreas delimitadas, demarcadas, ela enseja esses conflitos que desaguam em ações judiciais, que tem várias ações judiciais questionando, e vez por outra sai uma decisão judicial autorizando a empresa a construir. Tudo isso só vai acabar, só vai impedir quando houver a delimitação desse parque. Esta semana aconteceu uma audiência pública para discutir a implementação do parque. O intuito do encontro foi ampliar a conscientização da população sobre o assunto. Isso aí passou do além da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal. A sociedade é que está interessada em ter esse ganho ambiental. Vem cá, onde você trabalha, tem muito barulho? Você já prestou atenção na quantidade de ruído que chega até você durante o dia? Pois saiba que o excesso de barulho é considerado o segundo tipo de poluição que mais causa doenças no mundo. Você presta atenção no barulho a que fica exposto no trabalho todos os dias? Em algumas profissões, os funcionários estão sujeitos a isso, como na área industrial, construção civil e os motoristas de ônibus, por exemplo. Mas será que eles percebem algum dano no ouvido? Tá ok, inclusive ultimamente eu fiz todos os exames, deu tudo ok. Não dá pra afetar a audição da gente não. Eles dizem não sentir nada, mas já quem está dentro do ônibus... Principalmente o som muito alto, às vezes eu peço ao motorista para baixar um pouquinho, porque realmente perturba demais o ouvido da gente, a poluição sonora mesmo. E quem está de fora também sente. As pessoas no ponto final da parada de ônibus na Praça Coração de Jesus sentem a poluição sonora do local. Tem dia que a gente quase não fica moco, que não escuta, principalmente dos ônibus que não encostam. Aí às vezes passa o carro paredão, fazendo zoada, aí pronto, aí bagunça tudo. Estou sentindo um zumbido no ouvido esquerdo. Você acha que é por conta? Por conta do barulho, da poluição sonora, né? Sim, a exposição prolongada ao ruído causa sérios danos à saúde, em especial à audição. A perda de audição induzida por ruído é uma perda progressiva, certo? E é uma perda irreversível. Ela vem aos poucos, ao longo dos anos, em que a pessoa não se protege e acaba causando dano ao ouvido. Uma vez perdida a audição, não há mais como recuperar. Por isso, o trabalho do fonoaudiólogo para prevenção é essencial. A fonoaudiologia vai entrar prevenindo e também educando esse funcionário quanto ao uso dos protetores e também nos exames periódicos, admissional periódico e demissional desse funcionário. Vai ficar tendo um controle
da audição desse funcionário, da saúde auditiva dele. Para evitar os riscos dos funcionários, segue algumas dicas. Reduzir o tempo de exposição do trabalhador ao ruído, aumentar a quantidade ou duração das pausas e revezar os ambientes ou funções. E caso o funcionário sinta qualquer dificuldade para ouvir ou perceba zumbidos recorrentes, procurar um médico. Depois da morte de Hugo Chávez, muita gente se pergunta como vai ficar a Venezuela. Quem será que leva melhor nas próximas eleições marcadas para abril? O União Brasil ouviu especialistas que fizeram algumas análises sobre o futuro do país. Com a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a dúvida que fica no ar é como vai ficar a revolução bolivariana encabeçada pelo venezuelano. As eleições estão marcadas para meados de abril. De um lado, Nicolás Maduro, presidente em exercício, do outro, o opositor Henrique Capriles. Mas o que fez Chávez ser tão popular? O chavismo é todo um conjunto de coisas que o Chávez fez na Venezuela. Inclusive, um dos elementos que toda a América Latina está tendo é a inclusão social. É o dado novo da América Latina. E o Chávez se beneficiou desse elemento novo que a América Latina desabrochou. A maior riqueza da Venezuela é o petróleo, bem utilizado por Hugo Chávez como moeda de troca com países como Cuba. Mas a redistribuição das riquezas com a parcela mais pobre do país, que era a maioria da população, o transformou em pai. A popularidade do venezuelano é comparada a de outros líderes latino-americanos, como Lula e Dilma Rousseff no Brasil. O chavismo é condenado pela sua base popular. E a base popular é porque, na verdade, é uma prática voltada para o povo. O povo começa a comer, o povo começa a estudar, o povo começa a ter saúde. E a elite que o condena é a elite que sempre se beneficiou. Muito parecido com o que nós temos em outros países da América Latina. Outros governos, outras críticas. Poderíamos até, respeitando com as devidas proporções e a história de cada povo, pensar um pouco também no Brasil. Mas como ficará o futuro da Venezuela? Para este consultor político, o cenário venezuelano caminha para o caos eleitoral. Nós estamos assistindo na Venezuela uma radicalização da política num ponto onde ninguém ocupa o centro mais. Cada um vai para os seus extremos. O candidato Nicolás Maduro praticamente faz uma campanha em cima do corpo e do legado político e administrativo de Hugo Chávez. E o candidato de oposição praticamente não tem proposta. Uma coisa é certa, aquele eleitor, mesmo que é chavista ou não chavista moderado, está tendo muita dificuldade de se posicionar. Depois do intervalo, como ficar de olho na qualidade do pescado que você vai usar na ceia de Páscoa. A gente volta num instante. Na sexta-feira foi comemorado em todo o mundo o Dia da Água. E neste Ano Internacional de Cooperação pela Água, o significado desta data ficou ainda maior. É tempo de refletir sobre o que todos nós fazemos hoje, porque a água não volta e o futuro, nesse sentido, é bem preocupante. Foi há pouco mais de 2 anos que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2013 como Ano Internacional de Cooperação pela Água. A campanha tem 5 propostas: conscientizar, gerar conhecimento, provocar ações, fomentar parcerias e fortalecer a cooperação internacional. Eu me preocupo, quando eu vou escovar os dentes, eu escovo os dentes, fecho a água. Quando eu estou me ensaboando, faço sempre economizar a água. Lavar as louças também, né? Ao momento que você está passando o sabão, né? O detergente, você fecha a torneira. A água é um bem essencial que a gente precisa conservar, ter consciência. Mas esta educadora ambiental diz que a consciência ecológica dessas pessoas, infelizmente, ainda não é um retrato do coletivo. É notório, principalmente nesse momento que a gente está passando por um calor excessivo, né? A gente vai muito às escolas, né, para fazer teatros e palestras. A gente percebe no momento as crianças que estão no bebedouro, né, também desperdiçando água, brincando com as crianças, né, de molhar um ao outro. Por isso, em 2005, a ONU lançou a Resolução Década Internacional para a Ação
Água Fonte de Vida, que deve durar até 2015. O objetivo é desenvolver programas em todo o mundo que incentivem a preservação desse recurso natural. Pensando em colaborar com a sociedade, o vereador Deodato Ramalho, do PT, criou em Fortaleza um projeto de lei chamado IPTU Verde, um incentivo ambiental. A gente tem que evoluir para que cada cidadão ele se sinta responsável pela questão ambiental, independentemente de ter algum benefício direto. Para você atingir esse nível dessa conscientização, no início ele é um pouco difícil, tem algumas dificuldades. Então, daí a importância de você ter algum incentivo, no caso aí, incentivo financeiro, né, por parte do poder público, na medida que você tem uma dedução do imposto que você paga se você fizer essas ações de natureza ambiental. O desconto do IPTU varia de acordo com alguns critérios, podendo ir de 2% até a isenção total da tarifa. Aquelas pessoas que são proprietárias, por exemplo, de áreas que estão em área permanente de preservação, que ele não pode utilizar esse imóvel comercialmente, né? Ele vai ter um desconto. No caso aí em área de APP, a gente está defendendo até que o poder público possa dar a isenção total do IPTU. Cerca de 783 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Na hora de limpar a sua calçada, para usar uma vassoura, ou se precisar utilizar água de reuso. Outro ponto principal é com relação às crianças, né? Quando elas estiverem no banheiro, elas devem ser supervisionadas por um adulto. Na hora de escovar os dentes, né, sempre manter a torneirinha fechada, né, quando estiver utilizando a escova. Também na sexta-feira, uma reunião apresentou o Pacto pelo PECEM, as diversas partes envolvidas no complexo portuário. Não só autoridades, mas também a sociedade vem participando de todo o processo. 4 grupos apresentaram seus diagnósticos sobre a situação atual do complexo portuário do PECEM: político, social, econômico e ambiental. O objetivo da reunião foi debater o documento provisório do Pacto pelo PECEM. São empresas grandes que só para a construção, para entrar em operação, são 5 anos, no caso da refinaria, no caso da siderúrgica. Então é um processo de consolidação. E esse complexo em pleno funcionamento, nós teremos cerca de 20 anos a duplicação do nosso produto interno bruto. Recentemente, no União Brasil, nós mostramos como estavam e como afetam a população as obras de duplicação da CE 085, rumo ao PECEM. Cerca de 60 entidades, entre órgãos governamentais e da sociedade civil, participaram da criação do pacto para que os transtornos sejam minimizados. Todas as discussões feitas pela comunidade foram contempladas no pacto. No documento está incluso, nós acompanhamos desde o início, participamos desde o início, né, nós não fomos convidados, nós provocamos o pacto. O deputado e presidente do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará ainda lembra os benefícios para o Estado quando o funcionamento do complexo portuário do PECEM estiver a todo vapor. Só a formação de mão de obra nós necessitaremos para os próximos 5 anos, aproximadamente 35 mil pessoas. Então as empresas vão absorver isso, nós temos essa capacidade, então nós precisamos trabalhar a formação da mão de obra. A Semana Santa está chegando e com ela o aumento no consumo de peixe. Mas será que o consumidor toma os cuidados necessários na hora de escolher o pescado e sabe também dos benefícios? Veja na matéria. Os peixes são fontes ricas de proteínas, vitaminas e minerais, e sua gordura é mais saudável do que a das carnes vermelhas, além de permitir uma melhor digestão. Mas antes de comprar, é preciso ficar atento a algumas características, como explica este vendedor. Primeira coisa é o olho dele. Outra coisa, as vísceras dele. E outra coisa, se o peixe está duro. Aqui, ó. Essas são as 3 coisas que dá para perceber que o peixe está bom. Mas será que as pessoas sabem o que elas avaliam na hora de comprar um peixe? Eu verifico primeiro o estado aparente, inicialmente, né? E um dos pontos é a verificação na visão, no olho do peixe, né? E a coloração. Depois a qualidade do peixe. Se está novinho, se ele está velho, a gente conhece. Eu procuro
visualizar muito a parte de higiene, se o peixe está novo, são esses cuidados prioritários. A Semana Santa se aproxima e sempre falta peixe nessa época. De acordo com este vendedor, isso justifica o aumento no preço do pescado. No período do ano, no mar, existe 2 meses que o peixe se alimenta de um peixinho que a gente, pescador, chama de patriota, que serve como vitamina. Então, nesse período dos 2 meses, o peixe não quer comer as iscas que a gente põe nos anzóis para pescar. E qual é esse período do ano? É março e abril. É coincidência, porque Semana Santa ou é março ou abril. Então aí já passa a aumentar o preço do peixe. Por quê? Porque não está tendo peixe. O preço do pargo, um dos peixes mais procurados, está a R$ 17,00 o quilo. Mas até a Semana Santa pode chegar a R$ 25,00. Os peixes expostos a longos períodos em temperatura ambiente, como acontece nos mercados e nas feiras, estão mais suscetíveis à deterioração. Por isso é importante sair de casa cedinho para fazer as compras e também tomar cuidado com o armazenamento. A primeira dica é deixar para comprar no final das compras, né? Porque o peixe é um alimento muito perecível, então a gente não deve deixar ele no início das compras para que ele não passe muito tempo fora da temperatura de refrigeração. Segundo, se você vai comprar esse peixe para usar imediatamente, então a dica é deixar na refrigeração, em casa, na geladeira, e utilizar imediatamente. Se você não for utilizar de imediato, né, se você for, por exemplo, utilizar só na Semana Santa, então a dica é congelar, né, o mais rápido possível, limpar, tirar as vísceras, né, que é onde ficam uma quantidade de bactérias maior, tirar as escamas e guardar congelado. Nunca congelar por muito tempo, né, o prazo máximo para congelar são 90 dias, ou seja, 3 meses. E nossa edição especial deste domingo termina aqui. Eu volto amanhã ao vivo às 6 da noite com as notícias do dia e abrindo espaço para a sua participação. Um ótimo início de semana e até lá. União Brasil, informação além da notícia.